O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. O assunto de hoje é saúde. Nós vamos conversar sobre o câncer de boca. Lesões estágio inicial podem ser confundidas com aftas. Isso é bem preocupante, assim, inclusive para mim, que em certos momentos costumo ter várias aftas aí e é um problema, mas vamos conversar, né, com especialistas para saber em que momento que a gente deve se preocupar de fato com essa situação e como é que tá, quem que é mais propenso a ter, como que a gente faz o diagnóstico. E por isso hoje aqui no Conversas com Binder eu vou conversar com o João Piscinini, dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente. Eu lembro que você pode participar do Conversas com Binder mandando suas sugestões de pauta para o meu Instagram, que é o Conversas com Binder. Também tem o meu site angelobinder.com.br. Lá você encontra todos os podcasts produzidos pela Comando News e também podemos conversar mais sobre edição e produção de podcasts, já que a Comando News tem essa expertise e pode encontrar a solução para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua pessoa. Bom, voltamos aqui a conversar então hoje com o João Piscinini, dentista especialista em saúde coletiva da Neodente. Já recebemos o Dr. João aqui em outra ocasião e hoje o assunto é o câncer de boca. Então, primeiramente, doutor, eu queria saber os fatores de risco e que podem acarretar no aparecimento do câncer de boca, que são comuns. Quais seriam esses fatores de risco? Câncer de boca é o termo utilizado para se referir aos tumores que acometem os tecidos da cavidade bucal. Então pode ser lábios, a língua, o palato, que é o céu da boca, as bochechas, são alguns exemplos, né? E a última estimativa feita pelo Instituto Nacional de Câncer apontou que são mais de 15 mil novos casos da doença por ano no Brasil. E também que tem acometido mais os homens do que as mulheres. O câncer bucal tem um caráter comportamental, ou seja, as causas estão diretamente associadas ao estilo de vida da pessoa. Então, os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, principalmente quando combinado ao tabagismo, porque o álcool deixa as células mais suscetíveis às toxinas do cigarro, exposição frequente ao sol sem proteção e até mesmo infecção pelo vírus HPV. Doutor, em que situação que a gente precisa procurar um especialista? Quando que já é necessário realmente fazer uma investigação um pouco mais detalhada? Olha, no geral, o câncer bucal se manifesta no estágio inicial, né, como feridas ou placas, né, manchas na região da boca, onde ele tem o potencial de se desenvolver. Então, da mesma forma que a afta, a lesão inicial do câncer pode ser uma úlcera, né? E claro que existem algumas diferenças clínicas, mas como o paciente não tem o olhar treinado para isso, ele pode acabar confundindo, né? E consequentemente negligenciando uma lesão que tem um potencial de se transformar em um tumor maligno. E doutor, e caso seja diagnosticado um tumor maligno, como é o tratamento do câncer de boca? Na maior parte dos casos, o tratamento do câncer de boca consiste na remoção cirúrgica da lesão e no controle dos fatores de risco, né, para evitar a recidiva, que seria o reaparecimento da doença. Mas tem casos que são tratados com quimioterapia ou radioterapia e também tratamentos que vão unir os dois procedimentos, a cirurgia e o tratamento químio ou radioterápico. Doutor, como prevenir o câncer de boca, então? Tem alguma forma, alguma maneira, algum cuidado especial? Como o câncer bucal tem esse caráter comportamental,
a forma mais eficaz de prevenir é evitando os fatores de risco, né? Então é fundamental não fumar, não consumir bebidas alcoólicas em excesso, né? Também ter uma alimentação saudável. Alguns estudos mostraram a eficácia do consumo de frutas, de verduras, legumes na redução do risco de câncer bucal. Também não se expor ao sol sem proteção para prevenir principalmente o câncer nos lábios. Não ter relação sexual sem o uso de preservativo, nem mesmo o sexo oral, né, para evitar a contaminação pelo vírus HPV. E, claro, ter o acompanhamento periódico com o dentista. Outra prática bastante efetiva, principalmente para o diagnóstico precoce do câncer bucal, é o autoexame, que nada mais é do que o próprio paciente abrir bem grande a boca na frente do espelho e examinar todas as partes. Então ele vai olhar bochechas, céu da boca, ele vai olhar a parte de cima e a parte de baixo da língua, lábios, gengiva, e se ele perceber qualquer alteração, como uma placa, uma mancha que ele não tinha antes, ou até mesmo aquelas feridas, ele deve acompanhar e se no máximo 15 dias não desaparecer, ele deve procurar o dentista. Isso é muito importante porque a alta taxa de mortalidade da doença se deve ao fato da maioria dos casos serem diagnosticados em estágios muito avançados. Então, nós dentistas, a gente prefere que o paciente peque pelo excesso de cuidado, pelo excesso de preocupação, do que pela negligência. Principalmente se o paciente tiver mais de 40 anos e tiver algum dos fatores de risco que a gente conversou, porque quanto mais cedo for o diagnóstico desse paciente, maiores as chances de sucesso do tratamento dele. Está certo, esse foi o Dr. João Piscinini, dentista e especialista em saúde coletiva da Neodent. Um número que assusta e que é preocupante, que as características iniciais podem ser parecidas com aftas, né? E aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que serão identificados 11.180 novos casos da doença em homens e 4.010 novos casos em mulheres por ano até 2022. Ainda de acordo com o Instituto, as regiões Sudeste e Sul apresentam as maiores taxas de incidência e de mortalidade da doença. Bom, com esse alerta, chegamos ao fim de mais uma edição de Conversas com Binder. Eu lembro então que o meu Instagram é o Conversas com Binder e meu site é o angelobinder.com.br. Também agradeço às pessoas que estão colaborando com o financiamento coletivo do nosso podcast que está no Catarse. Muito obrigado e até a próxima edição.